Paz do Senhor, meus irmãos, retornamos, hoje começando um pequeno atraso de 5 minutinhos. Estávamos aqui passando o som, estava um chiadinho, talvez ainda tenha bem lá no fundo, mas melhorou bastante. Nós vamos começar então o nosso estudo bíblico de terça-feira. Toda terça-feira nós temos aqui um estudo bíblico, estudamos um capítulo da Bíblia. É um projeto que nós chamamos de A Bíblia Inteira em Profundidade, isto é, nós vamos estudar a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse, cada terça-feira um capítulo, e a gente mergulha nesse capítulo, a gente procura buscar as revelações de Deus nesse capítulo e aplicar a nossa vida, amém? Porque também não queremos apenas estudar por estudar, mas estudar aplicando a palavra do Senhor. Vou convidar aqui a pastora Ilma para fazer a oração inicial da nossa transmissão, amém? E logo após vamos estar compartilhando o capítulo de Gênesis 26. Se você puder na sua casa, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, amém? E faça as suas perguntas. Vamos estar aqui compartilhando o estudo bíblico e você tem a oportunidade de compartilhar algo, de fazer uma pergunta que será transmitida a nós e nós vamos estar respondendo aqui ao vivo. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Teu Filho, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, juntos no só pensamento, Deus amado, Deus de Te adorar, Pai, de aprender mais e mais de Ti, Senhor. Senhor, abra o nosso entendimento, nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê sensibilidade do Teu Espírito, Pai, para aprender mais e mais de Ti. Conduza, Pai amado, essa live, conduza, Senhor Deus, o nosso pastor, Senhor, o Vitor, que vai nos trazer um louvor, vai nos conduzir a uma adoração, ao Serginho, Pai amado, que tem se dedicado cada vez mais para uma transmissão, Senhor, boa. Deus, toma esse momento nas Tuas mãos, Senhor Deus. Pai, nos abençoa para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Meus irmãos, aproveite esse tempo para compartilhar a transmissão. Envie para um amigo, envie para uma família, envie para um irmão em Cristo que você conhece. Amém? E vamos compartilhar o máximo possível para que a palavra, o estudo bíblico chegue no maior número de pessoas. Amém? Nós vamos louvar o Senhor nesse momento. Convidar aqui o nosso irmão Vitor, que tem nos dado esse suporte, e vamos estar em adoração nesse momento em nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor para todos. Mais um dia reunidos para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor mais uma vez nesse tempo de crise. Mas graças a Deus, mais um dia nós conseguimos vencer com o auxílio do nosso Senhor. E hoje nós estamos aqui para mais uma vez cultuá-lo. Não importa se você está dentro do templo, se você está na sua casa ou se você porventura está retornando do trajeto de seu trabalho. É motivo de agradecermos ao Senhor por mais um dia Ele ter nos concedido fôlego de vida. E que nessa noite nós possamos buscar o pleno conhecimento revelado através da palavra do Senhor Jesus. E junto com o estudo de hoje que nós possamos compreender e tirar lições para a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego. Pois não há outro além de Ti. E tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar.
Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito, não. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Diga: tudo que eu quero está em ti. Tudo que eu quero está em ti, e toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. E tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito, não. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Diga: eu quero te ver. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração. Eu quero te ver como nunca te vi, e tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluias, aleluia. É tudo que nós queremos, é o nosso maior alvo. Conhecer ao Senhor na sua intimidade, no seu caráter, na sua natureza. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que está chegando agora na sala, deixa eu lhe lembrar que terça-feira é dia de estudo bíblico. A Bíblia inteira em profundidade.
Estamos estudando a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Por enquanto ainda estamos no Gênesis, capítulo 26, é o capítulo que nós vamos estudar nessa noite. Amém? Lembrando que você pode fazer perguntas. A pastora Ilma vai transmitir para nós as perguntas, tá bom? Que serão feitas, compartilhar, né, dos irmãos, e vamos assim participar juntos dessa transmissão. Amém? Então vamos lá, Gênesis 26 vai falar sobre Isaac na terra dos filisteus. Então Gênesis 26 começa dizendo que Isaac partiu para Gerar, por causa da fome que sobreveio ali na terra. Gênesis 26, versículo 1. Naquele tempo Gerar era um território habitado pelos filisteus e ficava ali na fronteira com o Egito. Os filisteus eram um povo, originalmente, que navegava ali no mar Mediterrâneo. Então, a terra deles era ali, né, próximo ao mar Mediterrâneo, divisa com o Egito. O grupo que se estabeleceu em Gerar tinha um rei por nome de Abimeleque. Vamos lembrar que Abraão chegou também, esteve em Gerar, ficou um período de tempo também ali em Gerar, e o nome do governante filisteu, na época de Abraão, também era Abimeleque, né? A gente tem essa informação lá em Gênesis 20, versículo 2, mas é muito importante saber que, apesar do nome ser igual, tá? Não é o mesmo Abimeleque. Então o Abimeleque do Gênesis 26, agora com Isaac, não é o mesmo Abimeleque que fez aliança com Abraão lá em Gênesis 20, tá? Alguns estudiosos sugerem que provavelmente esse Abimeleque de Isaac seja descendente do primeiro, talvez um filho, um neto do Abimeleque lá da época do Abraão, tá? Alguns estudiosos inclusive entendem, né, que Abimeleque possa ser um título, né, um título filisteu e não exatamente um nome. Enfim, parece que a intenção original de Isaac era exatamente ir para o Egito, repetir a mesma coisa que Abraão fez, tá? Por quê? Porque era um tempo de fome, e o Egito era aquela terra mais próspera, aquele fértil, aquele delta do Nilo, era uma região muito fértil. Então, naturalmente, que quando veio a fome, Isaac deve ter pensado exatamente como Abraão pensou. Mas Deus vai agora aparecer a Isaac, tá? E vai proibi-lo de descer ao Egito, tá? Ele vai dizer para Isaac: fica na terra que eu te disser. Gênesis 26, versículos 2 e 3. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, a ordem divina para Isaac era continuar ali, tá ok? Porque ali ele era ainda um forasteiro, né? Por enquanto, Isaac deveria ser um estrangeiro, residente, não possuía de fato nenhuma terra ali, tá certo? Mas, conforme a aliança feita com Abraão, Deus prometeu abençoar Isaac naquele lugar e dar a ele e a sua descendência a posse permanente daquele território. Agora eu quero fazer aqui uma pergunta: por que, embora houvesse uma fome ali naquela região, Deus mandou Isaac permanecer ali na terra? Vamos lembrar que Deus está construindo, né, está gerando uma nação que vai abençoar todas as nações da terra. Então essa nação, a partir dos seus patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles precisam aprender a confiar e a depender de Deus. Amém, amado? Essa nação de Israel precisa ser gerada sobre esses fundamentos, sobre esses princípios e valores de confiança e dependência de Deus, porque eles serão depois modelo para as nações. Amém? Então é por isso que Deus vai tirar Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia, cercada pelos rios Tigres,
Tigre e Eufrates, uma terra extremamente fértil, amém? E vai trazê-lo para Canaã, que é uma terra de deserto. E vai dizer ainda para Abraão: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Né? Só que esse leite e mel vai manar por causa da intervenção miraculosa, poderosa e sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Canaã, né, a futura nação de Israel que vai surgir ali, ela tem 60% do seu território é deserto. Israel tem 40% só de terra fértil. Até os dias de hoje é assim. Amém? Então, é nessa terra, onde mais que a metade do território é deserto, é que Deus vai fazer Abraão, vai fazer Isaac prosperar. O que Deus está querendo fazer? Deus quer mostrar a sua glória. Deus quer mostrar o seu poder às nações. Deus quer confundir aqueles que são, usando aquele que não é, né? Deus está confundindo as coisas sábias, usando as coisas débeis, né? Então, é isso que ele está fazendo, porque dessa forma, Israel passa a ser uma referência, um modelo da glória de Deus para as nações. Amém, amados? Porque até hoje, Israel é uma nação extremamente próspera, né? Uma nação rica, uma nação de ponta, uma nação de primeiro mundo, né? A maior tecnologia do mundo é gerada em Israel. Quer dizer, uma nação que cresceu no deserto. Hoje, quando visitamos Israel, e Deus nos deu a graça de visitar Israel 3 vezes, a gente tem visto que o deserto de Israel está sendo plantado cada vez mais, né? Em pouco tempo, no espaço de 3 anos, entre a primeira viagem que eu fiz e a terceira, nós percebemos que o deserto de Israel está mais florido, está mais plantado, né? Dando frutos, plantações de uva, de tâmara, de laranja e muitos outros frutos no deserto, por conta da tecnologia de gotejamento, né? De uma água que é dessalinizada, né? Água que vem do mar Mediterrâneo, e aí tiram o sal e usam essa água para a agricultura, uma coisa assim extraordinária. Lembrando que Israel só tem um rio, tem pequenos rios, que na maioria do ano ficam secos, né? São ribeiros, na verdade. Então o rio mesmo, né, que tem fluxo de água o ano inteiro, só o Rio Jordão, um único rio que corta a nação de Israel, e é com essas águas que Israel abastece toda a nação. Eles têm uma tecnologia de aproveitamento de 70% da água, né, que vai para o esgoto, volta em forma de água potável, e você não precisa nem usar filtro, né? Você pode beber água direto da torneira. Então, até hoje, Deus tem sido fiel em usar uma nação no meio do deserto como um modelo para as nações. Quer dizer, Deus tem se revelado através de Israel. Por isso que Deus está falando agora para Isaac: não saia daqui, há fome, mas eu vou te sustentar no meio da fome. O lugar é deserto, mas eu vou ser o teu sustento no deserto. Amém, amados? Coisa maravilhosa. Então, quando Isaac estava lá em Gerar, ele foi questionado pelos homens daquele lugar acerca da Rebeca. Da mesma maneira que Abraão, em ocasiões anteriores, Isaac também escondeu que Rebeca era sua esposa. Tá? Então ele vai dizer para aqueles homens de Gerar, aqueles filisteus, que Rebeca era sua irmã. O texto bíblico vai nos dizer que Isaac mentiu, porque ele temia aos homens daquele lugar. Ele colocou na cabeça dele, exatamente como fez o pai dele, o Abraão, que iam matá-lo por causa da Rebeca. Porque Rebeca era uma mulher muito bonita. Gênesis capítulo 26, versículo 7, fala sobre isso. Mas houve um dia em que a mentira de Isaac chegou ao fim. A Bíblia diz que Abimeleque olhou pela janela e viu quando Isaac estava acariciando a Rebeca. Gênesis 26, versículo 8. Então o rei filisteu, ele percebeu que Rebeca era, na verdade, esposa de Isaac, não sua irmã. E aí Abimeleque questionou Isaac sobre por que ele mentiu. Isaac então vai lhe explicar que ele teve medo de morrer. Gênesis 26, versículo 9.
Abraão fez a mesma coisa. Agora, o interessante notar é que lá no caso do Abraão, Deus revelou àquele Abimeleque de uma maneira especial. Revelou àquele Abimeleque através de sonho, tá? E através de sonho revelou que Sara era a esposa do Abraão. Já no caso do Isaac, Deus providencialmente fez com que Abimeleque descobrisse o verdadeiro relacionamento que havia entre ele, entre Isaac e Rebeca, através de olhar pela janela, tá? Claro, irmãos, não há dúvida alguma que as atitudes de Abraão e de Isaac foram erradas, né? Ao esconder o caráter do relacionamento que eles tinham com as suas esposas, né? Eles, em certo sentido, colocaram até em risco o futuro da aliança, né? Vamos imaginar que acontecesse de algum filisteu, né, se enamorar com Rebeca, pegar Rebeca à força, porque Isaac é um forasteiro ali, o que Isaac poderia fazer? Né? E aí a aliança seria colocada em risco, tá certo? Porque as matriarcas, Sara e Rebeca, né, foram quase tomadas por homens estranhos, ameaçando o cumprimento da promessa. Mas, glórias a Deus, porque Deus é imutável, não muda na sua palavra. Então, apesar das falhas de Abraão e de Isaac, tá? Deus entrou com providência, amém? E não permitiu que tal coisa acontecesse. É muito interessante, irmãos, a gente estudar essa passagem da Bíblia, porque mostra que Deus, Ele nos usa apesar das nossas falhas, né? Apesar de Abraão ter mentido, ter contado uma meia-verdade, apesar de Isaac ter repetido, né, o erro do pai, tá certo? Deus, apesar de nós, Ele ainda assim continua nos usando, né? Então toda honra e glória ao Senhor, que não permitiu que a promessa fosse ali colocada em risco. Gênesis 26 também revela que Isaac foi muito próspero ali na terra de Gerar. Ele chegou a colher 100 por 1. Cada semente semeada, 100 frutos. A prosperidade de Isaac, porém, ela não se dava essencialmente por causa da fertilidade daquele lugar. Não, mas porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26, no versículo 12. Não sei se está chegando alguma perguntinha. Lembrando ao povo que nós estamos num estudo bíblico. Toda terça-feira, quem está chegando na sala agora, né, tem essa informação. Toda terça nós temos aqui estudo bíblico de Gênesis e Apocalipse. Cada terça-feira a gente se aprofunda em um capítulo da Bíblia, em um capítulo de Gênesis, no momento. Então você fica à vontade para compartilhar e fazer as suas perguntas através da nossa transmissão. Amém? Então, a prosperidade de Isaac acabou causando uma inveja nos filisteus. E aí o que eles fizeram? Eles entulharam os poços que Isaac estava usando ali na região de Gerar, que é uma terra onde ele saiu dali da terra de Gerar, porque ele estava muito próspero, muito poderoso, mais poderoso do que os filisteus, né? Gênesis 26, versículo 16, para quem está acompanhando em casa. E Abimeleque então manda o Isaac ir embora com toda a sua família, com seus servos, seus animais, todos os seus bens. Bom, após o problema com os filisteus, Isaac então vai sair daquela terra e vai acampar no vale de Gerar. Então ele sai ali do centro de Gerar e vai para o vale de Gerar. Ali, naturalmente, ele precisa abrir outros poços, poços que também tinham sido cavados nos dias de Abraão e que agora estavam entulhados pelos filisteus depois que Abraão morreu. Se entulharam os poços que Abraão cavou no vale de Gerar. Gênesis 26, versículos 17 e 18. Os servos de Isaac conseguiram achar água nascente no vale, tá? Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, reivindicando aquela água. Por causa dessa contenda, o poço foi chamado de Ezeque, que significa literalmente
poço da contenda. Gênesis 26, versículo 20. Observe bem. Isaac vai abrir os poços lá em Gerar, vão expulsar o Isaac de lá, porque ele está próspero demais, ele está muito poderoso, a plantação dele é mais bonita que dos filisteus, a colheita dele é maior, Deus é com ele, enfim, ele agora está no Vale de Gerar. No Vale de Gerar, ele vai se deparar com alguns poços que Abraão no passado abriu, mas estão entulhados. Ele desentulha esses poços, limpa os poços voltam a fluir água, ok? E agora, vêm os pastores lá de Gerar para contender, para dizer que aqueles poços são deles, tá? E por conta disso, aquele poço passa a se chamar Poço da Contenda. O que Isaac faz? Isaac foge da contenda. Sabe por quê, irmãos? Porque Isaac é um homem abençoado, ele já entendeu isso. Isaac, aliás, ele foi criado desde menino, ele aprendeu a depender de Deus. Ele aprendeu a confiar no Senhor. Lembra que ele foi sacrifício? Isaac o sacrificou lá no Moriá? Aquela foi uma experiência que Isaac nunca esqueceu na sua vida. O Deus da provisão, amém? O Jeová Jirê sempre foi com Abraão, sempre foi com ele. Então, para que ele vai ficar contendendo? Isso serve para nós nesses dias. Para que você vai ficar contendendo, irmão? Se você é um abençoado, você é uma abençoada do Senhor, Deus é contigo, há uma promessa de que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então, se você tem passado por alguma situação assim, de alguém invejoso, né, alguém que está incomodado com a sua prosperidade, com o seu crescimento, fique em paz e fuja, né, da contenda. Então os servos de Isaac vão cavar um outro poço. Sabe o que vai acontecer? Os pastores lá de Gerar vão lá agora de novo nesse outro poço, nessa região, onde Isaac está cavando um novo poço, e vai contender de novo. Vai dizer que aquele poço é deles, quando na verdade foi poço que Abraão abriu. E aí agora esse poço vai receber um outro nome de Sitna, que literalmente quer dizer inimizade. Amém? Curiosamente, essa palavra Sitna vem da mesma raiz do nome Satanás. Então, a origem do nome Satanás vem da mesma raiz do nome Sitna, inimizade, que a palavra Satanás quer dizer adversário. Então, a verdade é que o inimigo está se levantando contra a vida de Isaac, né? Satanás está ali usando aqueles homens filisteus de Gerar para perturbar a vida do Isaac. Mas o Isaac é um homem abençoado por Deus. A prosperidade do Senhor é com ele. As promessas de Deus são com ele. E ele tem caráter para administrar essas bênçãos e essas promessas. Isso é fundamental, irmão. Não adianta o Senhor te abençoar, o Senhor te prosperar, o Senhor ser contigo, se você não tem caráter, integridade para administrar essas bênçãos. Então Deus é contigo, te abençoa, mas você vive em contenda, vive em confusão, vive um brigão. Não faça isso. Tenha um caráter à altura das promessas pelas quais Deus te chama para viver. Amém? Depois, então, Isaac novamente sai daquela região, desse segundo poço, né? E ele vem peregrinando desde lá de Gerar. Foi mandado embora, para numa região, cava o poço, desentulha o poço, né? Limpa o poço, aí dizem que o poço não é dele, ele sai daquele poço, vai para outro poço. Agora, pela terceira vez, eles estão indo para uma outra região, cavar um outro poço, e graças a Deus agora não houve contenda. Amém? Isaac vai chamar agora esse terceiro poço de Reobote, que quer dizer, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Gênesis capítulo 26, versículo 22. Deixa eu trazer uma informação interessante. As águas do poço de Reobote são muito melhores do que a água de Sitna e a água de Ezeque. Então, cada vez que o inimigo vem se levantando contra a vida de Isaac, o inimigo, na sua maldade, não percebe que está
empurrando Isaac para o melhor lugar. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Tem um pastor amigo meu, o pastor André, lá de Minas Gerais, ele diz assim: o diabo trabalha para Deus. Não que ele queira trabalhar, mas porque Deus transforma a maldição em bênção. Então Satanás se levanta com a maldade, com a malícia, e Deus, na sua infinito poder e graça, ele envergonha Satanás, e é o que está acontecendo aqui, neste capítulo 26 de Gênesis. Amém? E aí então o texto bíblico vai dizer em seguida que Isaac agora vai subir para Berseba. Berseba é o lugar onde Abraão havia firmado um pacto de não agressão com os filisteus, lá atrás, em Gênesis 21, 32. Isaac está ali, novamente, né, no mesmo lugar onde Abraão estava. Tá? Então parece que Isaac está fazendo o mesmo caminho, né, que o Abraão fez, né, com exceção de que não desceu para o Egito. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Isaac, lhe reafirmou a bênção da aliança abraâmica, e isso deixava claro a continuidade das promessas de Deus a Abraão através de Isaac. Tá? E aí, em resposta àquela revelação que Isaac recebeu de Deus, o que Isaac faz? Ele edifica ali em Berseba um altar da mesma maneira que Abraão havia feito. Tá bom? Então, nós vamos encontrar essa informação em Gênesis 26, de 23 a 25, e lá em Gênesis 12, de 7 e 8, a informação de que Abraão também levantou um altar ali em Berseba. Então Isaac aprendeu com Abraão a levantar altares. Amém? Que cabe aqui uma pergunta: seus filhos têm aprendido com você a levantar altares? Será que nós temos ensinado aos nossos descendentes a levantarem altares ao Senhor? Altar de adoração, altar de oração, altar de louvor. Amém? Porque Isaac aprendeu com Abraão, porque Abraão erguia altares em vários lugares para marcar, registrar ali algo extraordinário, né, para ficar na memória aquilo que Deus havia feito na vida dele. Parece que nós temos aqui uma perguntinha para o nosso estudo bíblico. Lembrando, quem está chegando na sala, estamos aqui fazendo a transmissão do culto de terça-feira, que é um culto de estudo bíblico, aqui na Igreja Batista Vida Plena. Quem não sabe, aqui em Nilópolis, na estrada Castelo Branco 907, em frente à Praça Santos Dumont, na rua do Supermercado Vianense. Nossas reuniões acontecem na terça-feira, às 19h30, quinta-feira, às 19 horas, domingo, às 9 horas da manhã e domingo, às 19 horas, sábado, às 18 horas, reunião com jovens. Claro que nesse período está tudo cancelado, adiado, mas em breve estaremos reunindo novamente aqui. Amém? E terça-feira a gente estuda do Gênesis ao Apocalipse. Cada encontro nós estudamos um capítulo. Quando o horário nos permite, a gente estuda 2 capítulos, mas quase sempre é um capítulo. Vamos à pergunta. Então, é o Bruno Henrique, que está sem fotinha aqui, não sabemos se é o pastor Bruno. Pastor, podemos ver que a vida de Isaac foi quase a mesma trajetória do pai. Seria a mesma coisa que aconteceu com Adão e Jesus? Ou foi uma estratégia de Deus para dar continuidade na história de Adão? Não é exatamente igual, mas assim, podemos fazer algumas analogias, né, de Adão com Jesus. Paulo vai fazer isso. Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Então a analogia aí cabe, porque o Adão foi o primeiro representante da raça humana e Jesus foi o segundo representante da raça humana. Foram os 2 homens que vieram à Terra sem pecado, né, sendo representantes da raça humana. Um falhou, que foi o Adão, e o segundo Adão, nosso Senhor Jesus, não falhou. Todos aqueles que creem em Jesus são representados por ele na cruz. Amém? Esses passam a ser descendentes de Jesus, filhos de Deus. Glória a Deus. Deixam de ser descendentes de Adão e passam a ser descendentes de Jesus. Há uma analogia. Não é exatamente igual ao que está acontecendo aqui com Abraão e Isaac. O que está acontecendo aqui é que Deus está estabelecendo uma nação. Começou com Abraão, está se estendendo a Isaac, vai se estender a Jacó. Depois Jacó vai se estender às 12
tribos, 12 filhos. Depois eles vão migrar lá para a terra de Gósen, no Egito. Ali eles vão crescer, né? E ao longo de 400 anos, em algum momento, eles vão começar a se tornar escravos ali no Egito. Depois vão sair de lá uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, e aí vai nascer, propriamente dito, a nação. Então a nação está surgindo com Abraão e agora, em Gênesis 26, com Isaac. Então Deus está estabelecendo valores, princípios, ensinando. Deus está... as raízes da nação estão sendo tratada. Amém? As referências, que são os patriarcas da nação, estão sendo tratadas. Amém? E Isaac, por conta de ter uma convivência muito próxima, muito íntima com Abraão, a gente vê assim uma repetição de algumas atitudes, tanto boas quanto ruins. Por exemplo, a atitude de mentir acerca de Rebeca, ele aprendeu com quem? Com Abraão. Mas a maioria das ações foram boas, e ele aprendeu com Abraão. Dentre elas, que eu julgo uma das mais importantes, é que Isaac aprendeu a adorar a Deus, a ser um construtor de altar, né? Um homem que se prostrava constantemente perante o Senhor. Amém? Bom, a última sessão de Gênesis 26 vai registrar o episódio em que o rei Abimeleque foi procurar Isaac para firmar uma aliança com ele. Isaac vai questionar a atitude do Abimeleque, já que o Abimeleque expulsou, né, Isaac lá das terras férteis de Gerar, né? Eu já falei sobre isso lá em Gênesis 26, versículo 26 e 27. Mas a resposta de Abimeleque foi, na verdade, um testemunho da promessa de Deus para Isaac. O próprio Abimeleque vai reconhecer e vai dizer o seguinte, ele vai falar lá em Gênesis 26, versículo 28 e 29. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Veja que a trajetória de Isaac na terra de Gerar, como também no vale de Gerar, foi um testemunho lindo, onde o próprio inimigo, vamos dizer assim, ou aquelas pessoas invejosas, que expulsaram Isaac, tanto de Gerar quanto do vale de Gerar, reconheceram depois que verdadeiramente o Senhor era com ele. Então nada é mais lindo na vida de um crente do que o seu testemunho. Amém, amados? E quando um crente não entende isso, e entra em discussões, e entra em contendas, e entra em brigaiada, ele compromete o seu testemunho. Tá? Então, se você entra em contenda com o seu vizinho, como é que você vai pregar amanhã para o seu vizinho? Se entra em contenda com aquele irmão, com aquele amigo do trabalho, como é que amanhã você vai conseguir pregar para esse amigo do trabalho? Então, às vezes, Satanás cria situações, verdadeiros laços, né? Verdadeiras armadilhas para o crente pisar. E aí compromete o testemunho desse crente, e aquela pessoa com a qual ele se dispôs, né? Ele já não tem mais força de testemunho com relação àquela pessoa. Então, o Isaac, ele teve assim uma integridade, tá? O Isaac, ele teve uma postura extraordinária. Em nenhum momento ele contendeu com aqueles homens, nem em Gerar, nem no vale de Gerar. Em todas as vezes que ele cavou o poço e o poço foi requerido, né, injustamente, ilegalmente, mas em nenhum momento ele vai contender, em nenhum momento. Então ele zela pelo seu testemunho. E agora, Deus está honrando ele. Amém? O próprio Abimeleque saiu lá de Gerar, foi lá em Berseba, procurar o Isaac e reconhecer, tu é abençoado do Senhor. Não nos faça mal, porque ele ficou com medo, né? Esse homem é tão abençoado por Deus, esse homem, para onde ele vai, ele se torna cada vez mais poderoso, pode ser que amanhã ele se levante contra nós. Isaac não tem isso no coração de jeito nenhum. Então Isaac recebe cordialmente o Abimeleque, juntamente com o Abimeleque vem o Alzate e o Ficol, homens que estão acompanhando o rei filisteu. E na madrugada do outro dia, Isaac fez um juramento com eles, Eba, que significa o que os filisteus tenham se levantado contra ele, né? Ele não tem nenhum rancor, nenhuma mágoa,
ele não tem nenhum ódio contra os filisteus, em nenhum momento. Amém?